Hoje eu vou falar sobre esse circuito que é um interruptor automático de movimento. Ele faz o controle de uma lâmpada residencial normal, né, que tem essas em casa mesmo, e o circuito é feito de um modo a ser o menor possível para caber dentro dessa caixinha. O controle vai ser feito através do relé desses dois fios. Esse monte de fio aqui é porque está ligado a medidores, né? Que depois eu vou mostrar para que é. Mas os fios dele mesmo são esses dois azuis, que vai ser ligado na rede, e esses dois que vai ser ligado em série com a lâmpada. A grande tirada aqui é a fonte de alimentação para esse circuitinho, que é um circuitinho simples, feito por um timer com 555. E essa alimentação ela é feita por dois capacitores de poliéster e depois manda para uma retificação, uma ponte de diodos, e depois vai para um regulador de tensão junto com um Zener, que vai fazer uma queda para 5 volts para alimentar o circuito e tentar deixá-la estabilizada, mesmo ativa ou em modo de espera. Tá? Então o capacitor é esse que eu estou usando, é de 1 microfarads, 250 volts. Esse então é o capacitor que eu usei para conseguir fazer uma queda de tensão. E no caso eu usei dois para aumentar a amperagem. Se você for usar um relé mais potente, que no caso esse meu aqui é de 30 mA, mas aí se você for usar um outro relé, você tem que fazer os cálculos colocando mais desses capacitores em paralelo, tá? Aí eles conseguem fornecer uma amperagem maior. Então aqui, vamos falar sobre os medidores agora. Esse primeiro medidor aqui, ele está ligado em série na entrada da energia elétrica, tá? É um medidor que consegue medir a amperagem em corrente alternada. Então a gente vai saber quanto que vai ser o consumo desse aparelho, tá? Aí esse segundo aqui é para ver a corrente, né, que tem dentro do circuito. Ele está ligado em série com o negativo do circuito todo, tá? Então aqui a gente vai ter na faixa dos miliamperes o resultado. Esse outro aqui é para voltagem antes do regulador de tensão. A hora que você for fazer você precisa fazer essa medição porque ele tem uma faixa para trabalhar. Tá? Então, se você deixar a mais de 50 volts, então você tem que ver as especificações técnicas do seu regulador de tensão para não queimar ele. E o final, logicamente, quantos volts a gente tem na saída total, né? O que está alimentando o circuito, o que está alimentando o timer, o relé e o sensor. Tá? Esse sensor eu tenho um outro vídeo falando sobre ele, né? Bom, agora vamos ligar, né, o circuito e ver ele em prática. Então aqui a gente já tem a luz acesa, é uma lâmpada de 100 volts, é uma lâmpada pequena, de pouco consumo, né? Então você vê que aqui através do fio verde está ligado na rede. Toma muito cuidado com esses tipos de ligação que vai na rede elétrica, né? O risco de choque é muito grande, então precisa tomar muito cuidado, é necessário experiência para fazer isso. Aqui o fio verde, em vez de ser ligado direto na lâmpada, né, que ela ficaria ligado direto, vem aqui em série ligado com esse fio branco, aonde entra para o relé que faz o controle de acender ou apagar essa lâmpada. E quem faz o controle desse relé é o timer, né? O timer que é acionado através do sensor de movimento. Esse sensor de movimento é um PIR. Ó, vou colocar a mão na frente. A hora que ele capta movimento, pode ver através do LED piloto vermelho que ele está captando um movimento com a minha mão aqui na frente, né? O timer ele dá um reset
né, na contagem dele, a cada movimento que surge. Ó, dá um tempinho, aí entra na frente, então o timer ele é resetado e só entra em modo de espera depois de um tempo, né, ó, uma contagem regressiva é feita, tá vendo? É descarregado lá o capacitor e o timer entra em modo de espera desligando o relé e eventualmente desligando a lâmpada. Ou seja, só acende a lâmpada quando há movimento. Né? Esse circuito é ótimo para ser ligado em garagens. É o que a gente costuma ver muito por aí. Inclusive, é um circuito que você, para comprar ele pronto, é muito caro. Então, eu achei bom fazer esse vídeo para fazer uma demonstraçãozinha que dá para fazer. Não é muito caro os componentes, você mesmo pode fazer. Mas prestando muita atenção, vou falar mais uma vez, que você vai mexer com a rede elétrica. É necessário uma experiência ou passar para alguém que já saiba mexer com isso, porque o risco de choque é muito grande. Você vai levar choque aqui nas entradas do relé, você vai levar choque nas entradas aqui do circuito. Se eu tocar num desses terminais eu posso levar choque, então presta muita atenção nisso, né? Toma muito cuidado, tá bom? Antes do regulador de tensão, a gente tem 12 volts. É uma voltagem boa para o regulador de tensão voltar. Aliás, para o regulador de tensão trabalhar. Tá? E aqui é a voltagem final, que está em 5.28, onde o circuito vai funcionar em modo de espera e em modo de acionamento, onde o relé vai consumir a maior parte da corrente, né, da carga. Então ele tinha caído para 4.9, né? Mas é uma variação que não é muito brusca, não vai afetar no funcionamento nem do timer e nem do sensor. A corrente que flui no circuito em modo de espera está em torno de 13 miliamperes. Quando ele funciona, olha lá, o relé adiciona na corrente, né, mais 30 amperes, mais ou menos, né, aproximadamente. Então a gente vai ter 43, entre 40 e 43 miliamperes de consumo. Porém, a corrente na entrada, em corrente alternada, e mesmo o circuito funcionando ou parado, ele fica nessa faixa de 67 miliamperes. Não apresenta muita variação. Se usarmos os cálculos com a lei de Joule, nós chegaremos a aproximadamente 6,7 watts de potência. Então esse vai ser o consumo aproximado desse aparelho. Vamos ver agora o esquema do circuito. Eu não entrarei em muitos detalhes por o vídeo não ficar muito longo. Eu vou falar só sobre os pontos mais importantes. Temos ao lado esquerdo dois capacitores de poliéster que eu mencionei antes. Eles são ligados em paralelo e um ponto importante é a tensão de trabalho deles. Use sempre capacitores com aproximadamente o dobro da tensão do que a rede que você vai ligá-los. Por exemplo, se a sua rede for de 100 ou 127 volts, use capacitores de 200 volts ou mais. Se for de 220, use de 400 ou mais. Lembrando também que nesses capacitores, quanto maior a tensão de trabalho, mais carinhos eles vão ficando. Depois, temos a ponte de retificação feita pelos 4 diodos e o capacitor eletrolítico de 330 microfarads, que deve ser de 100 volts aproximadamente, para mais. Em seguida, o regulador de tensão 7805 e o diodo Zener de 5,1 volts. Aí vem um capacitor eletrolítico de 100 microfarads e um de cerâmica de 100 nanofarads. A tensão deles aqui já não é tão importante, pois já estão trabalhando na casa dos 5 volts. Agora vem o timer com 555 e seus componentes externos. Repare que existe um trim-pot, o VR1, para ajudar o tempo que o relé permanecerá ligado. E esse relé que está aí mais em cima, do lado direito, tem que ser de 5 volts
e a corrente de 30 mA no máximo. Se for mais, você terá que colocar dissipador de calor no regulador de tensão e isso vai aumentar o tamanho do projeto. E aí já vai ser mais trabalhoso. Então compensa de 30 mA para menos, tá? Atenção na hora de usar os contatos comum e o normalmente abertos, senão o resultado vai ficar no contrário do que você espera, né? Os dois transistores usados são bipolares de uso geral, como o BC548 no Brasil, ou no Japão o 2SC1815. Eles são baratinhos e fáceis de achar, né? São transistores bem comuns. O sensor de movimento que eu usei nesse projeto está representado aqui como um botão, pois ele é digital, né? Saída 1 e 0, então não tem segredo nenhum. Nele são 3 pinos, né? E 2 são de alimentação, e o terceiro é a saída, né? Esse será ligado ao R3, né? De 10K, e vai para a base do Q1 para amplificar o sinal que vem do sensor de movimento. Vem muito fraco, né? Na casa dos microamperes. Então esse transistor vai ajudar a dar uma reforçada no sinal. E bom, para maiores detalhes, procure no canal da Tecnoarte pelo vídeo que eu fiz exclusivamente para o sensor. Lá eu explico direitinho sobre ele. Tá? É um sensor PIR, ou piroelétrico, tá? Um sensor de movimento. Como instalar? O aparelho é do tamanho da caixa de interruptor de parede comum. E como essas caixas são todas do mesmo tamanho, vamos usar esta, para telefone, que já tem um buraco e que será muito útil para nós. Aí está a caixa que eu escolhi. Eu tive que comprar as 3 partes separadas, a caixa, a tampa e um buraco. Mas sem dificuldade, pois são todos tamanhos padrões e se encaixam como num Lego. Temos aí também o sensor. Ele não encaixará perfeitamente no buraco, então será preciso aumentá-lo a um diâmetro de 10 mm, para ficar assim. Aproveite e solde os fios de cores diferentes nos terminais, e anote-os para poder conectá-los mais tarde na placa de ensaio. Passe supercola para fixá-lo e cole-os na tampa também. Aí ficará assim. Agora, com a caixa vista por trás, teremos que recortar nesse local para poder passar os cabos. Pode ser alicate ou estilete, mas com cuidado para não estragar a caixa. Já corte a cantoneira também no tamanho preferido, e ficará assim. Para as ligações, use 3 cabos flexíveis com uns 20 a 30 cm maiores que a cantoneira, e de 0,5 mm² de diâmetro, que é a bitola AWG20, e suporta acender uma lâmpada incandescente de até 100 watts. Mas eu recomendo usar lâmpadas incandescentes de 60 watts. Agora, se for fluorescentes ou a LED, aí não tem limites. Atenção! Nunca use qualquer coisa de alta potência nesse aparelho. E tome cuidado também para não ultrapassar os limites dos contatos do relé que você usou. Eles geralmente estão especificados no corpo do relé. Solde pino nas pontas dos 3 cabos para ficarem em 90 graus e isole-os bem. Pinte os cabos, como na foto, para poder identificá-los na hora da ligação. Observação: mais à frente eu troquei o amarelo pelo azul para poder destacar melhor. Agora cole a placa de ensaio na tampa da caixa por cima do sensor. Ficará assim. E já pode cortar e ligar os fios do sensor na placa de ensaio. Corte os pinos da caixa onde vão os parafusos. Eles atrapalharão na hora de encaixar a tampa com a placa de ensaio.
Faça um teste para ver se está encaixando bem. Faça também uma simulação da ligação dos cabos para deixá-los na medida ideal. Encaixe-os na cantoneira e feche, para ver se está tudo certo como na imagem. Agora desencaixe tudo e pinte na mesma cor os contatos onde serão ligados os cabos na placa de ensaio. Outro ponto a ressaltar é que estou usando 3 cabos ao invés de 4, porque um deles eu já deixei ligado internamente, que é esse destacado aí na imagem. Meça e fixe no teto a caixa. Cole a cantoneira e já deixe os cabos passados. Importante agora é desligar todos os aparelhos de casa, inclusive o PC, para poder desligar o disjuntor do quadro de força da sua casa. A não ser que você já saiba qual disjuntor desligar, você precisará desligar a eletricidade que vem até o ponto onde você vai instalar o aparelho. Muito cuidado para não se enganar. Ligue o interruptor da lâmpada e certifique-se de que ela não está acendendo mesmo. Daí, retire a lâmpada, desparafuse o soquete do teto, puxe um pouco para fora até os fios saírem. Desencaixe um dos fios do soquete. Ligue-o ao cabo pintado de vermelho e isole-o bem. Na ponta dos outros 2 cabos, enrole-os e dobre-os para ficarem mais grossos e poderem ser fixos ao soquete. Nunca deixe-os frouxos para não causar nenhum curto-circuito. Fixe o cabo pintado de azul onde era o fio da rede que você retirou, o preto no caso da foto, e o cabo pintado de preto vai ligado junto à outra extremidade do soquete, junto com o fio branco como aí na imagem. Agora faça um pequeno buraco lateral para a passagem dos cabos. A instalação é basicamente só isso. Amarre os cabos para ficarem mais compactos e já dá para parafusar o soquete de volta no lugar. Pode tampar também a cantoneira. E agora temos os 3 cabos amarrados, num tamanho bom e prontos para ligar na placa de ensaio. É só seguir as cores que foram pintadas anteriormente e encaixar a tampa na caixa que está fixada no teto. E ficará assim. Já coloquei o lustre e agora encaixarei a lâmpada fluorescente de 12 watts, mas que tem brilho de 60. E esta é a aparência final. Vamos agora ver o funcionamento. Ligue o disjuntor. E aí está. Você pode regular o timer pelo trim-pot, abrindo a caixa e regulando até chegar num tempo que você achar o ideal. E é isso aí.